Amado, nós estamos construindo igreja. Eu estava numa reunião da Donep uma vez, e cada um levantava e dizia assim, eu sou do ramo de tal, eu sou do ramo das finanças. Foi em Belo Horizonte, então a palavra ramo era mais comum, né? Eu sou do ramo das finanças, o outro, olha, eu sou do ramo do comércio, e na hora de me apresentar, eu disse assim, eu sou do ramo de ovelhas. Pronto, eu não falei que eu era pastor, eu sou do ramo de ovelhas. Então, eu estou trabalhando a vida e a saúde do rebanho que Jesus me confiou. É meu dever, é minha obrigação. Eu sinto este peso sobre os meus ombros, pelo fato de o Senhor ter feito de mim um pastor. Eu tentei escapar, mas Ele disse que eu não presto para outra coisa, e eu resolvi criar juízo e aceitar o que Ele falou. E se eu sou pastor, eu só posso falar ao meu rebanho como pastor. Não sou evangelista, não sou apóstolo, eu sou pastor. E toda a minha palavra é uma palavra pastoral. Se eu conseguir fazer isto, eu me dou por feliz. E vou dizer para você, eu quero morrer fazendo isso. Então, se você teme um pouco a palavra de pastor, vou pedir para você relaxar, porque, mais uma vez, eu quero falar para você um assunto simples, mas vital. Vital. Nós estamos no ano da maturidade. Maturidade da igreja. E nós não podemos brincar. Eu tive os meus filhos, e eu os tive ainda pequeninhos, olhando para eles e vendo crianças. Mas tem coisa que adulto não pode fazer. Meu filho, o Alisson, ele gostava muito de sair comigo. Eu tenho 4 filhas, 3 biológicas, uma adotiva e o filho. E o filho mais novo, uma vez eu ia sair para alguma coisa que eu não me lembro, eu tinha um Opala, eu era jovem, 30 e poucos anos, um Opalão incrementado, branco, que eles chamavam de o cisne branco. Então, eu morava, era pastor em Lagoinha, e eu morava onde hoje é o templo. Ali era uma casa onde eu morava. E entrei no carro, meu filho queria ir comigo de todo jeito, meu papai não pode te levar agora, eu não lembro mais o que era, papai não pode te levar, não pode te levar, você fica, ele chorando, porque, e tal, entrei no carro, saí, quando estava a certa altura, eu ouvi uma voz, Jonas, aqui é Deus. Claro que a voz era mais fina, leva o seu filho Alisson com você. Eu olhei atrás, ele estava escondido no banco. Lembra disso? Está aí o Alisson. Não estou vendo ele aqui, talvez. Essa hora ele... Isso é coisa de criança. Tem hora que a gente finge ser Deus. E quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque nós somos Deus. Mas eu quero dizer para você que nós somos apenas semelhantes a Deus, criaturas de Deus, e não dá para sentar no banco de trás de Deus para fingir. Nós somos o que somos na presença de Deus, Ele nos conhece. É claro que eu levei meu filho, é claro. Mas eu quero ler com você Atos capítulo 2, versos 42 a 47, para pensar um pouquinho sobre o que Deus espera de nós. Para onde Deus está nos levando. Eu sei que nós esperamos muita coisa de Deus. E a vida toda será assim. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a voz do meu clamor. Ou seja, eu nunca vou deixar de esperar no Senhor. Em circunstância alguma. Eu espero no Senhor sair daqui a pouco e continuar sendo bênção na minha vida. Eu espero ter uma semana abençoada a partir de hoje. Eu só posso esperar do Senhor e no Senhor, porque é dele que vem todas as coisas que podem se manifestar como boas através da minha vida. Agora a Bíblia está dizendo o que Ele espera de mim. E você tem essa preocupação? O que é que Deus espera de mim? Como eu posso atender à vontade de Deus?
Porque às vezes a nossa necessidade é tão grande que nós só olhamos para ela. E nós só recorremos a Deus para Ele resolver essa necessidade. E nós esquecemos que Deus tem, me permitam os teólogos de plantão, aqui e na internet, para entender o que eu vou dizer agora, que Deus também tem uma necessidade. Deus precisa de mim. Deus precisa de você. Há pessoas que não conseguem se valorizar a esse ponto. Se Ele não precisasse, Ele não teria dito, ide por todo mundo. Ele diria, eu vou por todo mundo e faço o que tem que fazer. Se Ele não precisasse, Ele não diria, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ele diria apenas, como eu tinha dito, eu sou a luz do mundo. Está resolvido, não preciso de vocês. Ele disse, eu em vós, vós sois transformados em luz do mundo. O que Deus espera de nós como igreja? Atos nos diz isso, 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Estou lendo na nova versão internacional. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meu objetivo hoje de manhã é responder uma pergunta. Como deve ser a vida da igreja? Como deve ser a vida da igreja? Eu disse, estamos construindo uma igreja. Esse é o ano da maturidade. A igreja não é bem vista lá fora. Não vamos falar mais sobre isso. Está claro para nós sabemos disso. Por que temos problemas? Porque Paulo escreve à igreja de Corinto e diz assim, por causa de vós, o nome de Cristo é vituperado entre os gentios. Porque Paulo escreve à igreja de Corinto que tinha todos os dons, ao ponto de ele dizer, nenhum dom vos falta. Era uma igreja poderosa, entre aspas. E Paulo, pois é, vocês têm tudo isso, são tudo isso, mas vocês envergonham o nome de Cristo lá fora. Lá fora eles falam mal da igreja. Talvez porque descansassem muito nos dons, descansassem muito nas suas possibilidades, na sua capacidade, nas realizações nos momentos de culto, quando todos os dons se manifestavam, e esqueciam de pensar com profundidade ou em profundidade naquilo que deviam ser como igreja do Senhor Jesus. O Senhor conta com a sua igreja. E antes de tudo é preciso que nós pensemos, eu preciso pertencer à igreja. E a única forma de eu pertencer à igreja é recebendo a Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor. A igreja não é uma instituição qualquer. A igreja não é uma organização que se faz, que realiza segundo os seus propósitos. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E a única maneira de você pertencer à igreja é entregando a Jesus a sua vida. E assim que você entrega a sua vida a Jesus, você se entregou à igreja. Pois a igreja é o corpo de Jesus. Não tem jeito de você pertencer a Jesus sem pertencer à igreja. E é lógico que você me fala, sim, mas existe a igreja local e a igreja universal. Eu falo da universal verdadeira. Existe a igreja universal.
Ela está aqui, ela está no Egito, ela está na Europa, ela está na Ásia, ela está na Oceania, onde há representantes de Jesus Cristo que entregaram a Ele a sua vida, lá está a igreja do Senhor Jesus. Mas você não pode dizer que você é um humano se você não pertence a uma família humana. E quando você fala que você pertence a uma família humana, você fala que você tem um pai, que você tem uma mãe, e sabia que essa é a família, pai e mãe, é o que a Bíblia diz, você tem um pai, você não tem dois pais, e nem duas mães. E também você não nasceu sem pai ou sem mãe, você tem um pai e você tem uma mãe. E provavelmente você tem irmãos. E não tem jeito de você viver se não teve pai e mãe. E se você tem irmãos também, não tem como você falar que você não pertence a uma família. Se você falar que você não tem uma família, você está dizendo, eu saí de casa e não quero saber onde estão os meus. Um desigrejado é alguém que abandonou a família. Você não deixa de ser humano se você abandona a sua família. E você não deixa de ser de Jesus se você deixou a igreja. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Nós não podemos confundir as duas coisas. Estar na igreja e estar em Cristo. Todo mundo que está em Cristo está na igreja, mas nem todo mundo que está na igreja está em Cristo. E é interessante que se você está na igreja, você sempre faça uma avaliação se você realmente recebeu a Jesus como seu Salvador. Porque a igreja oferece a oportunidade única que a Bíblia traz, que é você ser de Jesus Cristo. E se você é de Jesus Cristo, agora você tem que andar, como já dissemos outras vezes, como Ele andou. Se nós somos a igreja de Jesus, nós temos que permitir que Jesus nos conduza como sua igreja. Não é o pastor a lei da igreja. Não é o estatuto da igreja que diz o que nós devemos ser. O estatuto é apenas um instrumento para a administração, a fim de que me facilite prestar contas a César. Mas a Bíblia é instrumento de Deus, e é por ele que eu serei cobrado a minha prestação de contas no dia do juízo. E que até a minha consciência também é cobrada dia a dia à luz da Bíblia. E a Bíblia diz como deve ser a igreja. Aqui está uma fotografia. Já que nós estamos em Cristo, nós pertencemos à igreja. E se pertencemos à igreja, então nós temos que viver como a Bíblia diz. E esta igreja tem algumas coisas extraordinárias aqui. A primeira delas é que diz o texto aqui. A igreja tinha uma vida de dedicação. Diga comigo, dedicação. Uma vida de dedicação, uma vida de consagração. Algumas traduções dizem assim, que perseveravam. Ou seja, esta igreja veio para Jesus, se dedicou a Jesus e perseverava naquilo que Jesus queria. Eles perseveravam ou se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Tão simples isso nesta manhã. Mas eu pergunto, é assim que eu estou vivendo? De acordo com o ensino dos apóstolos? Dedicavam-se, diga comigo, dedicavam-se. Diga para o irmão ao seu lado, dedicavam-se. Dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Aqueles homens andaram com Jesus, ouviram de Jesus o que deviam ser e o que deviam fazer, e eram os responsáveis por trazer agora para os que vinham a Cristo a direção. Durante tanto tempo, eles seguiram a religião judaica. Usei a palavra religião a propósito. Agora vieram a Jesus e tiveram uma experiência com Jesus. E esses homens que andaram com Jesus agora, eram usados pelo Espírito Santo para dizer aquilo que os que também vieram a Jesus deveriam viver. Eram os dias imediatamente após o derramamento do Espírito Santo.
Aquele povo estava marcado por uma experiência extraordinária. Eles viram as línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. Eles ouviram o som, ouviram o testemunho daqueles que viram e contaram. Foram transformados. Em algum momento, Pedro prega e uma multidão se converte a Jesus. E de repente eles estão agora naquele rito de passagem de uma vida de religiosos para uma vida de servos de Deus. E agora eles queriam consagrar a sua vida, porque a transformação que havia acontecido, eles sabiam que era miraculosa, e que Jesus queria fazer coisas novas. Então, para aprender, era com os apóstolos. A igreja não é aquilo que nós queremos que ela seja. Nós não podemos viver como crentes do jeito que nós achamos o melhor. Nós precisamos entender que Jesus Cristo nos salvou e se tornou o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. E quando eu falo igreja, você pensa, igreja. Você já vê esse auditório cheio e diz, aquela é a igreja. Quando eu estou dizendo isso, estou dizendo, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida. Esta mensagem do senhorio de Cristo precisa ser repetida no nosso coração, na nossa mente todos os dias. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. E o que significava isso? Se dedicar. Quando você está na escola, você se dedica aos ensinos da escola. Há uma grade curricular na sua escola. Há um plano de curso. Há um plano de aula. O professor prepara a sua aula de acordo com o plano de curso estabelecido. Ali tem as disciplinas e você é aprovado ou reprovado, na medida em que você se dedica. Quanto maior a dedicação, maior a conquista, maior o aprendizado. E quanto maior o aprendizado, maior a mudança. Mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de projetos, de planos, de alvos, porque você está crescendo. E a Bíblia é uma doutrina. A sua tradução diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é tudo aquilo que é objeto de ensino. E essa tradução minha que está aqui, a NVI, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O ensino tinha como objetivo mudar a forma de pensar. E mudando a forma de pensar, mudaria a maneira de ser dos indivíduos. E eles que conheciam o Velho Testamento, que tinham a sua religião e que vieram para Jesus, agora queriam saber exatamente como viver do jeito de Jesus, já que a vida estava transformada e precisava refletir a vida daquele Jesus que os havia salvado. Então eles iam para a doutrina dos apóstolos e ali a elas se dedicavam. A pergunta é, eu me dedico à doutrina dos apóstolos? Ou à leitura dos livros, jornais, revistas, a ver a televisão, o que dizem no rádio? Eu preciso dizer isso, embora pareça muito repetido isso aqui nesse púlpito. Mas é porque nós entendemos, eu entendo como pastor, que todo o meu trabalho, que todo o meu ministério, que toda a minha dedicação ao Senhor se perderá se o meu rebanho não entender que cada ovelha individualmente precisa se dedicar àquilo que a palavra de Deus diz que ela tem que se dedicar. E a maioria das pessoas se perde nesse mundo, exatamente porque vai na doutrina dos outros e não se apega à doutrina dos apóstolos. Se apega ao que os outros interpretam sobre a doutrina, mas não se dedicam à doutrina para que o Espírito Santo fale ao seu coração e faça você viver essa doutrina. Essa igreja se dedicava à doutrina dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. Depois diz a palavra de Deus que eles se dedicavam à comunhão. Antes de falar sobre comunhão, a pergunta fatal é esta: o que você está fazendo com os ensinos da palavra de Deus? O que você está fazendo com os ensinos? Até que ponto eles têm transformado a sua vida? Mudado a sua maneira de pensar? Não dá para vir para Jesus e continuar pensando a mesma coisa.
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, diz a palavra. Então quem constrói a sua vida não é o pastor. Quem constrói a sua vida não é a igreja como instituição. Quem constrói a sua vida é o conhecimento da doutrina dos apóstolos. Paulo diz isso, que a igreja é construída ou edificada sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Sobre os profetas e os apóstolos. Igreja não é religião. Não fique mudando de igreja porque você não gosta desta religião, você foi para aquela. Deus não tem compromisso com religião. Deus não tem compromisso com doutrinas humanas. Nós podemos ter doutrinas humanas. Podemos estabelecer valores que para nós são importantes como sociedade. Há coisas que são importantes para nós aqui em São Paulo que não são importantes no Amazonas. Quem conhece o Brasil sabe disso. Há coisas importantes no Brasil que não são importantes em outros países. E elas são importantes, devem ser vividas. Mas elas não fazem parte do projeto de Deus para a construção da igreja. O projeto de Deus para a construção da igreja está aqui, naquilo que os apóstolos disseram. E meus amados irmãos, se nós queremos ser a igreja que represente a Jesus como de fato Ele espera que sejamos, nós precisamos individualmente, lá em casa, lá no escritório, tomar a doutrina dos apóstolos, para nós não sermos enganados. Enganados. E eu digo o seguinte, só é enganado quem quer ser enganado. E você vai me permitir agora uma ignorância pessoal? Para um crente, para aquele que conhece a igreja depois de 2, 3 anos, eu não tenho pena dele se ele for enganado, não. É enganado porque quer. Porque a Bíblia está na sua mão. A Bíblia está na sua mão. Eu devo ser julgado por você pela Bíblia. Os pastores desta igreja devem ser avaliados por você pela Bíblia. Você nunca viu eu falar aqui para você sobre o estatuto da denominação, os princípios da denominação. Porque para nós interessa as Sagradas Escrituras, a doutrina dos apóstolos, que faz a diferença. E depois, então, diz a palavra de Deus, que eles se dedicavam à comunhão. Nesse silêncio perturbador, que até o som nós ouvimos no nosso ar-condicionado, diga para o irmão amado que está ao seu lado, comunhão. Diga de novo, comunhão. Às vezes há um problema de dicção. A gente pronuncia a coisa de forma errada muitas vezes. Então eu quero melhorar para você. Não é comunhão. Comunhão. Não é comunhão, é comunhão. Porque muitas igrejas parecem, ou crentes parecem que entendem a coisa de forma errada. Eu tenho comunhão com os irmãos. Estão arranhando uns aos outros. Aquela igreja tinha prazer na comunhão. Aqueles crentes tinham prazer em se reunir para cultuar a Deus. Aqueles crentes tinham prazer em conversar uns com os outros. Esta igreja, esta fotografia de igreja, nascida sob o fogo do Espírito Santo, ela tinha a alegria de conversar, de trocar ideias, de se alegrar uns com os outros, de sentar um ao lado do outro, sabendo que eram todos iguais, de compartilhar em primeiro lugar a sua vida, a sua fé, a sua experiência, a sua comunhão com Deus era transferida, porque a minha comunhão com Deus, o nível da minha comunhão com Deus é refletido no nível da comunhão que eu tenho com os meus irmãos. Não tenho comunhão com os irmãos. Eu duvido que eu tenha comunhão com Deus assim. Porque o meu Deus é o Deus do meu irmão e da minha irmã. O seu Deus é o meu Deus e o Deus de quem está ao seu lado ou à sua retaguarda. E se eu tenho comunhão com Deus, e o nosso Deus é o mesmo Deus, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E comunhão não é coisa forçada. Você não tem que criar célula para ter comunhão.
Nós temos célula e pregamos a comunhão na célula. Você não tem que ter reunião para ter comunhão. Não, você vai já porque você tem comunhão. É a comunhão que promove a reunião e não a reunião que promove a comunhão. Nós não podemos trocar as peças, porque senão o carro vai ter problema na caminhada. Estou com você porque nós estamos no mesmo Senhor. A vida que eu recebo é a vida que você recebe. E eu não vejo a hora de a gente estar junto para cantar a mesma experiência, para declarar a mesma experiência em oração, para profetizar a mesma palavra que recebemos, para trocar ideias, para orarmos juntos, termos comunhão. Ter comunhão significa ter as coisas em comum. Ter as coisas em comum. É compartilhar coisas. Nós compartilhamos a mesma fé. Nós compartilhamos o mesmo amor de Deus. Nós compartilhamos a mesma alegria e esperança do Espírito Santo. Nós compartilhamos o mesmo compromisso de pregar o Evangelho. Nós compartilhamos o mesmo dever de fazer discípulo de todas as nações. Nós compartilhamos o compromisso de fazer missões em toda a terra. Nós compartilhamos o dever de ajuda mútua. Nós vivemos uma vida de comunhão. Isto é pregado. Os crentes precisam ter comunhão um com o outro. E não dá para você dizer assim, eu não vou com a cara do irmão fulano de tal. Não dá para dizer assim, o cara fez isso comigo, fez aquilo, não vou. Isso não é comunhão. A comunhão é algo pelo qual nós lutamos, nós perseveramos. O problema de muitos de nós é que não perseveramos. E o problema da nossa geração é que nós, nesta geração, não queremos perseverar em nada. Nós não paramos em lugar algum. Ninguém significa nada para nós. Nós estamos virando uma coisa como sociedade. Já percebeu isso? O patrão te contrata e manda embora, de qualquer maneira. Mas você também entra na empresa e sai a hora que quiser. Não é só porque quer. Não valorizo isso. Os filhos não têm mais compromisso com os pais. Os casais não têm mais compromisso. A comunhão nasce em casa. Eles se reuniam todos os dias no templo e de casa em casa. A unção do templo ia para casa e a unção da casa ia para o templo. Os interesses do templo se transformavam nos interesses da casa. Os interesses da casa se transformavam nos interesses do templo. A vida do indivíduo era importante no templo. E essa mesma vida era importante em casa. Olhavam uns para os outros como uma verdadeira família da fé. É o retrato da igreja. E eles tinham os mesmos problemas que nós temos e até mais. Eles eram perseguidos por causa do Evangelho. E sofriam duras perseguições por causa do Evangelho. Eles eram rejeitados pela comunidade religiosa e pela sociedade a qual pertenciam. Eram pessoas não gratas na maioria dos lugares que frequentavam. Ninguém tratava eles assim, não tinha summit. Para colocar, como colocamos aqui, gente da polícia, gente do exército, gente da marinha, gente da Fiesp, gente do banco, gente... Não, é crente, não presta, não quero andar com crente, eu corro risco. Tinham problemas sérios dentro da própria casa. Marido contra mulher, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra... Está na Bíblia, Jesus falou. Era uma guerra constante, a vida corria risco. Todavia, e talvez até por causa disso, eles se sentiam unidos como uma só massa. E se há uma vitória que o diabo tenta conseguir contra a igreja, é fazer com que os irmãos não caminhem juntos, não tenham comunhão. É a comunhão, querido, que estabelece a confiança mútua. Ontem, no intervalo aqui no café, veio um irmão, que não sei se está aqui agora, não lembro o nome dele, que me mostrou no celular uma fotografia e disse: você conhece esse moço? A fotografia estava o moço lá depois. Eu falei, sim, conheço. Esse é um amigo meu lá de São Luís, no Maranhão, Pedro Targino. Está aqui o irmão que mostrou a foto? Ele hoje é um anfitrião de célula. Disse, pois bem, o Pedro era dono de uma siderúrgica lá no Ceará e no Maranhão. Amigo, crente. Eu preguei na ordenação do ministério dele lá em São Luís, numa igreja. Hoje ele está no Canadá, vendeu suas indústrias e foi morar no Canadá.
Esse irmão não era crente, ele trabalhava com produtos para metalurgia, etc. Foi lá vender, e um dia o Pedro disse para ele assim, escuta, como é que está a sua vida com Deus? Está bem, ué, está bem. O que é estar bem? E começou a falar, disse, eu quero que você vá para São Paulo, ele mora de São Paulo, você procura um amigo meu, vai lá na igreja e vai conversar com um amigo meu. Ele veio aqui para a igreja, ficou aqui, tem mais de um ano, não me procurou, aceitou Jesus, trouxe a mulher, trouxe as crianças, foi batizado domingo passado e eu conheci ele ontem, depois de um ano e tanto que ele está aqui na igreja. A comunhão nos leva a compartilhar a vida. E eu disse para ele assim, querido, eu fico muito feliz por receber aqui na igreja alguém que veio aqui, aceitou a Jesus, trouxe a esposa que aceitou a Jesus, os filhos aceitaram a Jesus, porque um amigo meu, de lá de longe, e muito querido, de cuja vida a gente participa, indicou. Eu espero honrar você aqui, para honrar também o meu amigo e o Senhor Jesus. É gostoso quando temos comunhão, não importa a distância. Eu viajo esse mundo inteiro. Essa semana nós recebemos um pastor de lá da cidade do Porto, com a esposa, acompanhado de um outro pastor que veio de Londres, acompanhado da esposa, que ministrou ao nosso coração, aqui ao coração dos pastores obreiros durante o tempo todo. Nunca vi esse pastor, mas um membro da igreja, um casal de membros, ela foi fazer doutorado lá em Portugal, se tornou membro da igreja lá, e eles têm um ministério que nos interessa, relacionamos, e quando nós nos vimos, que ele me abraçou ali no portão, a primeira vez, já tínhamos falado por telefone, nos abraçamos como se fôssemos conhecidos há tanto tempo, que carinho um com o outro, uns com os outros, que momento gostoso de almoço, não foi? E ali a gente junto, assim parece que a gente a vida toda junto. Comunhão é um elemento espiritual e não meramente emocional. Há marido e mulher que vivem sob o mesmo teto, debaixo do mesmo lençol, e não têm comunhão um com o outro. Têm filhos e não têm comunhão um com o outro. Comunhão é um milagre, e nós precisamos, e eu oro, nós precisamos nos interessar e orar nesta igreja, para que nós tenhamos comunhão verdadeira uns com os outros. Não apenas nos reunirmos, mas o nosso coração ser um do outro. Isso é o maior milagre pentecostal, porque nós não presta. E já que não prestamos, Deus precisa fazer uma obra maravilhosa, para que nós não tenhamos um pé atrás um com o outro, não sejamos indiferentes um ao outro, mas nos interessemos. É Deus quem une os corações, é Ele o único que entende de coração e que faz amalgamar o coração de um povo, tornando este povo uma igreja como Deus quer que ela seja. Você sonha com isso? Deseja isso? Eu creio que Deus está fazendo, porque eu já vejo muito disso acontecer aqui entre nós. E se você está fora dessa, está perdendo tempo, corra para isso, corra. Uma penúltima coisa que eu quero colocar: se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, e a Bíblia diz aqui que eles se dedicavam ao partir do pão. Ou seja, se dedicavam à lembrança da obra de Cristo. Diga comigo, obra de Cristo. Esse partir do pão aqui é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Eles celebravam a ceia todos os dias. Todos os dias. Significando assim: olha, eu não posso me esquecer do que Cristo fez por mim. Eu não posso me esquecer. No dia seguinte ele ia lá, eu não posso me esquecer do que Cristo fez por mim. Na outra reunião tinha a ceia. E a ceia era nas casas, não era lá no templo. No templo ainda era o vínculo que eles tinham com o judaísmo. Estavam despregando do judaísmo. Mas nas casas a coisa era séria. Uma reunião de célula, uma reunião no lar, era uma reunião de igreja. Eles se reuniam ali sabendo que o Senhor estava presente, que a palavra de Deus estava fluindo no meio deles, que o Espírito Santo estava operando. E eles se reuniam ali para lembrar-se que Jesus Cristo havia morrido por eles, deu a vida por eles, comprando-os, e que agora eles eram propriedade de Jesus. Então não deveriam temer a perseguição, não deveriam fugir, não deveriam desertar. Eles perseveravam na celebração da ceia, eles se dedicavam à celebração da ceia, e cada momento eles diziam:
Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ele nos perdoou, mas Ele manda. Ele é o dono. A obra da cruz foi uma compra, foi uma conquista. A obra da cruz foi para tornar-nos propriedade exclusiva de Deus. Ele comia o pão e bebia do cálice, dizendo: eu não sou meu, eu não pertenço a mim. Cristo foi ao Calvário e eu vou me levar à cruz voluntariamente. Eu vou me considerar morto com Cristo, crucificado com Cristo. Se levarem os meus bens, se a minha família me desprezar, eu continuo como crente. Não é se Deus fizer esse milagre na minha vida, eu vou servi-lo. Não é se Deus responder a minha oração, vou me consagrar a Ele. Não existia essa condicional, existia uma ordem. Ele é meu e eu sou dele. Ele manda e eu obedeço. Como o pão e bebo o cálice, dizendo que eu absorvi a vida de Cristo e que Ele domina o meu ser. E eu então agora vou servi-lo em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não havia birrinha na vida do cara. Pois é, eu até me esfriei porque estou orando tanto e Jesus não fez nada por mim. A vida dele estava a prêmio, irmão. Ele podia ser preso e morto a qualquer momento. Volta para o irmão, por favor, e prega o evangelho para ele, assim, com muita seriedade. Diga para ele: deixa de ser mole. Tem tanta gente querendo mandar em você. Tem tanta gente mandando em você. Tem tanta gente cobrando de você. Por que você não deixa Jesus mandar em você? Será que essas pessoas todas mandam mais, merecem mais? O patrão manda, o professor manda, o governo manda. E cada um tem o direito de mandar na sua posição de governo. Mas será que todos eles têm direito, têm autoridade, têm poder sobre a minha vida e Jesus não tem? Esta igreja se reunia não com um povo que ia lá para lamentar suas misérias e pedir mais dinheiro. Pelo contrário, eles davam tudo que tinha, está aqui escrito. Eles iam lá apenas porque eles não sabiam do amanhã. Só sabiam que o amanhã pertencia a Deus e que eles eram de Deus e que as coisas iriam acontecer do jeito de Deus. Então o que interessava para eles era servir a Deus por meio de Jesus. Por que nós nos frustramos com a vida, com Deus e com todos? Porque nós achamos que a vida tem que nos servir. E que todos estão aqui à nossa disposição. Mas esses queridos irmãos, eles tinham um compromisso. O que diz a doutrina dos apóstolos? Como é que nós podemos viver juntos para que essa doutrina flua e seja vista aqui entre nós e lá fora? Como é que esse sacrifício de Cristo pode ser visto pelos outros na minha vida como um sacrifício eficaz? Que não foi em vão. Até que ponto isso mudou a minha vida? E o quarto e último subponto desse primeiro ponto, que é uma vida dedicada a Deus, é que eles se dedicavam também às orações. Fica tranquilo que eu tenho mais 5 pontos para os próximos domingos. Porque estamos construindo igreja. Diga para o irmão, estamos construindo igreja. Está claro para você isso? E que igreja não é minha nem sua? Que a igreja é de Jesus? Que ser igreja é fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Ainda que eu tenha um Judas ao meu lado, ainda que eu tenha um Tomé incrédulo do meu lado, ainda que eu tenha uns brigões aí como João, Tiago e etc. Ainda que eu tenha um cara meio de esquerda, violento como Simão, é igreja. Vou repetir, a igreja está representada no colégio apostólico. Quer saber o que é a igreja? É aquilo que era aquele bando de 12 homens que Jesus pegou lá, que só Deus, não queria nenhum deles para ficar comigo. Ajeita, viu, Osmar? Dá um... Mas eles se dedicavam às orações. Eles haviam saído do judaísmo. Os judeus oravam 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. De lambuja, 6 horas também tinha oraçãozinha. Eles não se dedicavam à oração. O texto está no plural, às orações.
Eles trouxeram aquele costume benéfico e abençoador de orar várias vezes no dia. Agora não era orar como um ritual. Era orar, porque agora eles sabiam o sentido da oração. Entendeu? Agora eles sabiam o que é orar. Jesus havia ensinado, deu o modelo da oração, a conhecida oração do Pai Nosso. Eles ouviram e viam Jesus orando, os apóstolos viam Jesus orando. Jesus orava com eles, tendo um modelo falado por Jesus, e um modelo visto e experimentado. Agora eles começaram a ensinar a igreja a orar. Você está lembrado que nós estamos numa campanha de jejum e oração? Quantos dias? Até que dia? 4 de dezembro. A segunda pergunta eu não quero que você responda. Estamos juntos realmente nisso? Você está orando, você está jejuando todos os dias? Eu duvido que se você estiver orando todos os dias, você vai ter alma amargurada. Eu duvido que você vai ficar deprimido. Eu sei que tem aquela depressão, resultado de problemas físicos. Mas não é o maior número de depressão como resultado de problemas físicos. É revolta, é raiva, é ira, é amargura, que não vai sendo tratada. E você vai se afundando nisso. E vai se afundando, e vai trazendo à memória o que não presta. O lixo que jogaram para você, você vai comendo. Falaram mal, e você engole o mal. Fizeram mal, você engole o que fizeram. Não consegue perdoar. Está sofrendo porque quer. Perdão, querido, eu não quero te ofender. Mas eu preciso que você entenda. Deus não quer que você sofra. Por que você quer sofrer? Eles se reuniam para lembrar do sacrifício de Cristo. Você se reúne para lembrar da sua amargura? Estudavam a palavra de Deus para ver como eram transformados. Você lê a palavra de Deus para saber onde é que está a solução do seu problema? Que relacionamento é esse que temos com Cristo? Cristo quer comigo e com você um relacionamento de vida. É relacionamento de vida. Você não é mendigo, você é filho, você é parte do corpo, você tem a mesma vida que Jesus Cristo tem, você recebeu o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus para a realização do ministério, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus nosso Senhor, você foi feito membro de um reino de profetas, sacerdotes, você é príncipe de Deus, come lixo se quiser. Deus fez por mim e por você o que tem que ser feito. Agora precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e voltar para o Senhor. E nossas orações precisam ser oração de consagração ao Senhor. Por isso havia temor em cada alma. Porque quando nós nos dedicamos ao Senhor, as outras coisas vão acontecer naturalmente. E eles se reuniam e faziam da oração o seu privilégio diário. E vou encerrar só lembrando a você. Você talvez não tenha ideia, não sei se você já foi. A primeira vez que eu estive no Egito, eu fiquei deprimido. Na cidade do Cairo, minha esposa estava comigo, uma turma, tem 20 não sei quantos anos, isso. Naquela hora das orações, alto-falantes começam a tocar uma música depressiva. Quem já ouviu isso por lá? Já andou por lá? Tem mais alguém que já? Está vendo? Tânia? Fica de pé, querida, fica de pé. Eu estava com ela, olha que coisa linda, a Tânia. Que bom te ver aqui, filha. Beijão para você. A Tânia é prima da minha esposa, Solange. E ela que levou o pastor Enéas a primeira vez em Israel e um punhado de outras vezes também. Ela trabalhava com turismo. E o seu filho está conosco, a nossa ovelha aqui está no som trabalhando há muitos anos. A Norinha do lado. Que bom, Tânia, te ver aqui. Estavam com eles. E de repente aquele som horrível, deprimente de uma música, e as pessoas onde estão? Um culto de morte.
Ei, presta atenção. Será que a obra que Jesus fez em nossa vida não é suficiente para nos chamar à comunhão com Ele por mais tempo? Com maior significado? Com maior intensidade? Está tudo à minha disposição para eu ser aquilo que o Senhor espera que eu seja. Eu preciso estar à disposição para que Deus faça de mim isso que está aqui. Esta igreja não foi assim porque escolheu esse caminho, desenhou, fez um planejamento estratégico. Essa semana eu vou estar fora a semana inteira. E se você me telefonar, talvez eu não responda, só mais tarde, porque estamos aqui preparando. Eu vou hoje à noite, e depois na quarta-feira à noite vão o pastor Paulo e o Alê. Quarta-noite, pastor Paulo e Alê. Depois na sexta-feira chegam o pastor Ivener e o pastor Vasmi. A equipe que trabalha comigo, já estamos programando tudo para o ano que vem. Então, a semana de... Mas não dá para fazer um planejamento estratégico de vida espiritual. Essa igreja não escolheu isso. Ela escolheu o seguinte: o que Jesus quer que eu faça, eu vou fazer. Eu não vou fazer plano para servir a Jesus. Eu quero saber qual foi o plano que Jesus fez para eu seguir. Quando eu falo planejamento estratégico da igreja, não entra na sua vida assim espiritual. Porque a sua vida espiritual, só você cuida. Só você cuida. Então, este é um modelo de igreja. Eu estou falando apenas de uma parte daquilo que esta igreja, eu só li aqui o capítulo 2, só falei sobre o verso 42, eu tenho o 43, o 44, o 45, o 46 e o 47 para falar para você ainda. Mas eu quero encerrar pedindo a você o seguinte: nesta semana, que é uma semana de jejum e oração, e você vai entrar no site e vai estudar sobre o que nós estamos pedindo a você para esta semana de jejum e oração. Nesta semana eu queria que você decorasse e meditasse neste primeiro versículo, Atos 2, 42. Só esse, tão pequenininho. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E aí você vai dizer assim: Senhor, me ajuda a viver isso aqui. Só isso. Diga para o irmão, é simples assim. Fica de pé agora. Quero orar com você. Assim, preste atenção. Por que eu estou falando desse jeito? Para que os nossos dons, os nossos talentos, não atrapalhem a obra de Deus. Para que não falem mal de nós. Para que nós sejamos o bom perfume de Cristo. Isso é um cuidado de Deus para comigo e com você, pensar nessas coisas. E elas não são difíceis. Como disse João, os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe por quê? Não são pesados? Porque já estão aqui no meu coração e no seu. Nossa alma pede que vivamos assim. Nosso coração chora para que tenhamos esse estilo de vida. É o natural de Deus para nós. Mas isso só é possível se eu me render. Se eu reconhecer esse meu orgulho, que me torna muitas vezes independente até de Deus. Essa minha presunção, que faz eu achar que eu sou o cara. Eu posso enfrentar o problema, eu já fui treinado, meu pai me deu uma lição de vida que é suficiente, eu aprendi, eu sou um estrategista, eu sou um guerreiro, E tem muita gente com essas palavras de incentivo que não tem nada a ver com o Senhor. Ah, você é um guerreiro, vai lá. Um guerreiro desarmado
é um defunto. Você sai de peito aberto para lutar nessa vida, sem estar preparado devidamente. É prejuízo certo. E a culpa não é de Deus. É de quem vai para a guerra despreparado. Isto aqui Deus está apenas te chamando para ser. Não é para fazer comunhão, é para você ser uma pessoa de comunhão. Não é para fabricar oração, é para você ser de oração. Não é para comer o pão e a ceia e o vinho, para você ser purificado do seu pecado. Vai ver mais pecado ainda. Deus quer que a minha vida seja mudada e a sua vida seja mudada. Comecemos a pensar nessas pequenas coisas, porque Deus fará o que Ele tem planejado na sua vida, através da sua vida, se você der ouvidos ao que o Espírito Santo tem dito ao seu coração. Por favor, dê a mão a quem está do seu lado. Não brigue comigo, eu termino o culto assim mesmo, tá? Até você parar de brigar. Tenha a liberdade de perguntar o nome desta pessoa cuja mão você segura, direita, esquerda. Diga para os dois, ora para um, ora para o outro. Eu e você precisamos ser dedicados. Dedicados. Quer dizer consagrado. E só você pode dedicar a sua vida. Sua mãe, seu pai oram, consagram. A célula faz isso. Mas se você não quiser, nada vai acontecer. Diga para mim assim, diga assim: eu sou responsável. Então daqui para frente o problema é seu. Dedicados. Dedicados ao ensino dos apóstolos. Dedicados à comunhão. Dedicados a lembrar sempre da obra de Cristo em seu favor. Dedicados à oração. Isso é fundamento para a igreja de Jesus. Consequentemente, para cada membro. Feche os seus olhos, de mãos dadas. Oremos uns pelos outros. Levanta a sua voz. Ore por quem você tem ao seu lado e clame assim: Senhor, dá-nos esse coração. Dá-nos esse coração. Transforma o nosso coração pela palavra que ouvimos nesta manhã. Ó Deus, para a tua glória e em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, mova-te em nossas mentes, mova-te, ó Senhor, em nosso interior. Transforma-nos, 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 transforma-nos segundo a tua palavra. Renova o nosso coração. Ó Deus, muda aquilo que precisa ser mudado em nossa vida, nossos alvos, propósitos estabelecidos em nosso interior. Ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, transforma-nos em pessoas dedicadas àquilo a que devemos nos dedicar de fato. Toma a vida da minha irmã, do meu irmão, toma a nossa família, toma esta igreja,
toma cada um talvez aflito nesta hora, mas que as nossas aflições não apareçam, que a nossa dedicação a estas coisas que ouvimos nesta manhã seja maior do que ao nosso trabalho, maior do que a nossa própria vida, que a nossa dedicação ao Senhor e aos teus interesses esteja acima de todas as coisas, e nós veremos se cumprir em nossa vida o que diz a tua palavra: buscai em primeiro lugar o reino, o senhorio, o governo de Deus e a sua retidão, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não queremos fazer, nós queremos apenas ver os acréscimos do Senhor acontecendo em nossa vida, e tua será a glória, honra e o louvor em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vai para casa pensando nestas coisas. Compre os livros lá fora, senão eu apanho do pessoal de lá, tá bom? Deus te abençoe e vá para uma célula. Vá para uma célula. Seja bênção e seja abençoado.